Cumprimento a amada igreja na paz do Senhor Jesus. Amém. A palavra aqui está no Evangelho de 2 João. Aleluia, glória a Deus. O Evangelho de 2 João, no capítulo 8. Glória a Deus. 2 João 8. Amém? Amém. Os irmãos encontraram? Glória a Deus. O título é A Mulher Adúltera. Evangelho de João, capítulo 8. Amém? Amém, irmãos? Amém. A mulher adúltera. Porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. E pela manhã cedo tornou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo-o no meio, disseram-lhe: Mestre, essa mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E na lei nos mandou Moisés que tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando a que tivesse do que acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. E tomando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isto, saíram um, a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou. E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu te condeno. Vai-te e não peques mais. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Pode se sentar. Glória a Deus. Eu vou ler aqui em Levítico, não precisa abrir, tá? É o capítulo 20, versículo 10. Também o homem que adulterar com a mulher do outro, havendo adulterado com a mulher de seu próximo, certamente morrerá o adúltero e a adultera. Naquele tempo, o povo vivia pela lei. E a lei dizia, né, que a mulher e o homem que fosse pego no ato de adultério, tanto o homem como a mulher, eles morreriam, eles seriam apedrejados. Só que isso era para a pessoa que pegasse, seria a pessoa que atiraria a primeira pedra. Isso era naquela lei, né? E Jesus, quando ele vem, né, quando os homens trazem essa mulher e joga essa mulher lá para Jesus, eles querem fazer um teste com Jesus. Na verdade, ele quer fazer um teste, né? Ali a gente vê assim acusação e vê também um teste com Jesus. Por quê? Porque eles queriam, os fariseus, eles queriam pegar Jesus, né? Eles queriam incriminar o Senhor Jesus Cristo, né? Porque eles não criam que Jesus era o Filho de Deus. E se Jesus falasse para aquela mulher, né, que ela estaria perdoada, Jesus iria contra a lei. E se Jesus falava assim, ó, pode apedrejar, Jesus iria contra o Império Romano, porque naquela época do Império Romano havia uma ordem que os judeus não poderiam estar matando as pessoas, né? Então o que Jesus disse, né? Falou assim para aquele povo, aqueles fariseus, né? Aquele que não tiver pecado, que atirem a primeira pedra.
E todos olharam para ela e, irmãos, por que cada um foi soltando a pedra? Por quê? Porque todos que estavam ali tinham pecados. E Jesus sabia o pecado de cada um deles, né? Porque Jesus era Deus. Porque se as pessoas começassem a atacar uma primeira pedra, poderia ser revelado até o pecado de cada um ali. É por isso que no dia de hoje, muitas das vezes, a gente fala assim, eu vejo, mas eu não falo, né? Eu tinha o hábito lá atrás eu tinha esse hábito que era muito feio, né? Eu vejo, mas eu não falo, não. Eu vejo, mas eu não falo. Mas muitas vezes o nosso olhar, ele condena. Nós temos que ter cuidado do nosso olhar. O meu olhar ia assim nos quatro cantos, ó. Olhar de condenação é pecado, sim. É pecado. Às vezes eu não abro minha boca, mas eu já olho, né? Eu tenho que olhar com um olhar de misericórdia. Eu tenho que olhar com um olhar de compaixão, né? Se eu sou imitador, se a igreja é imitador de Cristo, nós temos que ter o mesmo olhar que Jesus teve com essa mulher, né? Olhar de compaixão e um olhar de misericórdia. Eu não tenho que ser como os fariseus. Amém, irmãos? Eu não tenho como ser como os fariseus. Então, assim, Jesus perdoou o pecado dela. Só que, assim, Jesus, ele perdoa os nossos pecados, né? E tem aqui eu vou ler aqui em Romanos, capítulo 5, no versículo 20. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, né? Então, assim, hoje nós somos salvos pela graça. Então, assim, Jesus falou assim para ela assim, para a gente ir, deixar o nosso pecado e não peques mais, né? Que é o pecado. Agora, irmãos, tem o pecado premeditado também, né? Se eu pecar e depois eu falo assim, não, eu faço e depois eu vou, me ajoelho e peço para perdão. Gente, pecado premeditado, ele não tem perdão, não tem. O pecado é aquele que tem perdão, é aquele que a gente peca e aquele que a gente reconhece, oh meu Deus, o que eu fiz? O que eu falei contra ti? É esse pecado que é o pecado que tem perdão, não aquele pecado que a gente premedita. Então, olhe para o teu irmão desta noite com um olhar de compaixão, com um olhar de amor, com um olhar de misericórdia, que é o olhar que Jesus olhou para nós, né? Porque se não fosse a misericórdia de Deus, eu tenho certeza, irmão, eu já não estaria aqui mesmo. E eu tenho certeza que um ou dois ou nenhum talvez tenha saído de um lar evangélico. Então, nós também tivemos passado. Nós tivemos um passado, né? Aqui é tudo ex. Nós somos ex alguma coisa, né? E aquele que nasceu no berço evangélico, né? Glória a Deus. Mas às vezes assim, a gente tem aquela saidinha do mundo, né? Tem muitas pessoas que nascem no evangelho, mas tem aquela saidinha que dá lá fora. Então todos nós somos pecadores, né? Só em pensar que eu não peco, eu estou na santidade, eu já estou pecando. Eu já estou pecando. Então, o que nós devemos fazer, né? Como Jesus fez. Se nós somos imitadores de Jesus Cristo, nós vamos imitar Ele. Se nós não conseguimos, irmão, porque tem muita coisa que eu não consigo, não. Aí eu me dobro e falo, Senhor, me ajuda, porque sozinho eu não posso. Mas se o Senhor for comigo, eu vou conseguir. Se o Senhor for na minha frente, fazer com que eu consiga, irmão, eu não preciso conseguir nada sozinho. Eu não preciso conseguir sozinho, eu não preciso mudar sozinha, eu não preciso transformar aquilo de errado em mim sozinha, para que eu seja verdadeiramente imitadora de Cristo. Eu não preciso ir sozinha, mas eu preciso ir com Cristo, porque eu sou humana, eu sou falha, eu sou carne. Eu sou do Espírito, mas eu também sou carne, eu estou aqui em carne, né? Eu e a igreja. Então coloque Jesus na frente, né? Coloque Jesus na frente, né? Porque Ele vai fazer contigo, né? Desde que você seja imitador de Cristo, que você tenha o mesmo olhar que Jesus teve de misericórdia, o mesmo olhar de compaixão, o mesmo amor, né? Ame ao teu próximo como a ti mesmo. Aquilo que eu não quero que faça para você, eu não quero que faça para mim. Então vamos, irmão, nesta noite, olhar para o nosso irmão. Vamos ter misericórdia. Ao invés de eu apontar, eu vou orar. Ao invés de eu acusar, em vez de eu gastar o meu tempo da acusação, se eu gastar 3 minutos acusando meu irmão, eu ajoelho meus 3 minutos e eu vou orar pelo meu irmão, pela minha irmã, em nome de Jesus Cristo. Então, irmãos, vamos ser imitadores de Cristo nessa noite. Amém? Vamos fazer como Jesus, o alimento que o Senhor colocou no meu coração nessa noite. Tenha misericórdia do teu irmão, tenha misericórdia do teu próximo, tenha mais amor.
tenha mais amor. Vamos se colocar no lugar do próximo, né? Que é o que aqueles fariseus eles não fizeram. Eles não fizeram, eles estavam ali para acusar. Vamos ser menos acusador. Vamos nos colocar, né? Porque a gente está do lado de cá. Eu venho acordando às vezes na madrugada e às vezes eu acordo com o esposo, né? Porque ele chega tarde, acorda muito cedo. Então, às vezes ele não acorda na madrugada. Então, eu mesma acordo e coloco ele de pé, vamos orar, mano. E aí eu falei para ele assim, eu estava pensando, né? Eu estava pensando nesses dias, e Jesus tem falado muito comigo, né? Tem falado muito comigo, né? Porque, assim, muitas das vezes, irmãos, a gente pensa tanto no nosso... Assim, nós temos esse mundo aqui, né? A gente pensa tanto em apresentar esse nosso mundo, né? Mas o mundo também lá fora também é nosso, né? Pra gente sempre estar se pondo no lugar do próximo, né? Sempre se pondo no outro lugar, né? Por que essa mulher se adulterou? Não estou arrumando desculpa para ela, porque Jesus falou assim, ó, que ele perdoava para ela ir e não pecar mais, né? Então, se Deus usou isso comigo, eu tenho que usar lá fora. Eu tenho que usar lá fora, eu tenho que usar dentro da igreja, né? Eu não posso apontar, eu não posso acusar, em nome de Jesus Cristo. E eu comentei isso com meu esposo, né? Eu comentei, né? Porque eu estava pensando nisso, né? Em vez de a gente estar orando mais quando vê uma coisa errada, né? A gente está apresentando, e muitas das vezes, irmão, vou ser franca, eu não vou ser hipócrita, eu estou em cima de um púlpito. Às vezes a gente pensa, por que que? Não, ora, a gente não sabe se a gente teria a mesma reação ou não. Né? A gente também é falho. A gente falha também. A gente somos pecadores, arrependidos, mas a gente erra. A gente falha, só que a gente não pode persistir naquele erro, né? Amém? Eu vou deixar para a igreja aqui. Estou um pouco emocionada, porque falar de Jesus é bom, mas é uma responsabilidade muito grande. Amém? E eu deixo desta noite, né, que sejamos imitadores, que aprendemos a perdoar, a amar e a ter misericórdia, assim como o Senhor Jesus Cristo nos amou, nos perdoou, nos derramou a misericórdia dele, né, como fez na vida daquela mulher, e ficar longe de fariseus, né? Se afastar de fariseu. Fariseu a gente só ora. Quem sabe Deus transforma, né? Coloca na mão de Deus e deixa. É somente até aqui, irmãos. Eu espero que essa palavra tenha falado ao coração de vocês, né? Amém? E eu venho pedir que os irmãos aplaudam Jesus Cristo, que é o nosso Senhor e o nosso Salvador.